Da parte da aula de lançamento oblíquo. Bom, na aula anterior a gente. Opa, virou. Na aula anterior a gente viu que o movimento de lançamento oblíquo eu tenho que analisá-lo de duas formas distintas. Na medida em que eu jogo um objeto sob um ângulo em relação à horizontal com um ângulo maior que zero, menor que 90, esse objeto ele vai ter um movimento só, que é descrito por uma trajetória parabólica, né? Mas eu posso analisar esse movimento digamos assim, dois pontos de vista diferentes. O quanto esse objeto sobe e depois desce, ou o quanto esse objeto se move para frente. Se eu analisar o movimento desse objeto única e exclusivamente na direção horizontal, eu vou perceber que esse objeto ele se move com velocidade constante para frente, porque vai passando o tempo e o quanto ele se distancia horizontalmente do ponto de partida dele é sempre uma constante, né? Dá para ver aqui, ó, o quanto ele anda para frente quase sempre é um valor constante em relação à passagem de tempo. No entanto, se eu for analisar o processo com que ele sobe ou o processo com que ele desce, eu descubro que para o mesmo instante de tempo, esse objeto ele muda as suas reações. O tempo vai passando e esse objeto ele sobe cada vez menos. Por quê? Porque ele está num processo de desaceleração, né? O tempo vai passando e esse meu objeto sobe cada vez menos para o mesmo período de tempo. Muito bem. Então isso é o que a gente discutiu na última aula. Agora a gente vai discutir como é que a gente vai fazer as contas, senão nós não temos as velocidades para cada um desses princípios de movimento, para cima e para frente. Porque o corpo, quando ele é lançado, ele tem uma velocidade, representada aí por essa seta verde que vocês estão vendo, que eu vou chamar de velocidade inicial do meu corpo. Então eu tenho ali uma bolinha de tênis que foi disparada com uma velocidade inicial para essa direção e está sendo representada aí por essa seta verde, e a velocidade inicial está aí também como V0 na cor verde, certo? Tá, mas se eu quero analisar o quão para frente ou quão para cima esse objeto se move, eu preciso estipular aqui meu eixo de coordenadas. Então, vou colocar aqui, ó, um eixo de coordenadas, onde o eixo X representa a horizontal e o eixo Y representa a vertical. Em cima desse eixo de coordenadas, eu posso desenhar um retângulo simbolizando a decomposição da velocidade desse corpo, desse jeito, certo? Então, a velocidade de fato que a bolinha de tênis tem, ela é a diagonal principal deste retângulo que vocês estão vendo aí. Bom, as paredes horizontal e vertical deste retângulo que vocês estão vendo aí, elas são a velocidade, são na verdade a representação da decomposição da velocidade com que esse corpo subirá e a decomposição da velocidade com que esse corpo será jogado para frente. Então, eu posso chamar essas velocidades de V0y, V0x, ou seja, a velocidade inicial de subida e a velocidade inicial com que esse corpo é arremessado para frente. Ok, mas como é que eu calculo o valor? Suponho que eu sei, alguém me disse o valor desse cara aqui, ó. Sei lá, vale 10, vale 1000, vale 500 metros por segundo, 10 km por hora, não importa. Eu sei esse cara, o que eu não sei é este cara aqui e este cara aqui. Como é que eu calculo o valor deles? Bom, primeiro, você precisa saber esse ângulo aí. Qual foi o ângulo de inclinação com que você disparou o objeto? Esse objeto foi disparado com 45 graus?
Ele foi disparado com 30, com 10, com 20, enfim, eu preciso saber qual foi o ângulo de disparo do meu objeto. Estou retirando aqui o eixo de coordenadas só para exemplificar mais facilmente onde eu quero chegar com isso. Eu vou pegar esse carinha que está aqui, ó, este carinha aqui, e eu vou deslocar ele para essa direção aqui, certo? Como? Assim, ó. Na hora que sai de um lado e vai para o outro, eu descubro que eu tenho um triângulo retângulo, cujo um dos ângulos eu sei, esse aqui. Outro ângulo que eu sei é esse aqui, que é de 90 graus, né? É um triângulo retângulo. Só não sei o outro que está lá no outro canto, mas não importa porque eu não vou usar. Portanto, é um triângulo retângulo, onde eu sei um dos ângulos, né? Tenho aqui o cateto oposto ao ângulo, né? Tenho aqui o cateto adjacente ao ângulo dado e tenho aqui a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Portanto, eu tenho esses elementos do meu triângulo retângulo e eu posso montar relações trigonométricas. O que são relações trigonométricas? Pô, vocês viram já, seno, cosseno, tangente, né? Quando vocês viram as relações trigonométricas na aula de matemática, né? Vocês devem ter visto que o seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa e o cosseno de um ângulo dado é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. No caso do nosso triângulo retângulo aí que está desenhado, eu poderia dizer que o cateto oposto é a velocidade 0y, ou seja, a velocidade subida. O cateto adjacente é o meu v0x, ou seja, a velocidade inicial com que esse corpo é jogado para frente. E a hipotenusa, no caso, é a velocidade inicial, que é a velocidade que o corpo tem de fato, a velocidade com a qual esse corpo foi jogado. Jogado para frente, atirado, disparado, enfim. Bom, substituindo, então eu vou ter isso daí. O seno do ângulo θ ali de baixo é v0y dividido por v0. E o cosseno do ângulo dado é v0x dividido por v0. Pegando esses V0s que estão aí dividindo, cada qual os seus numeradores, né, que são V0y e V0x, passando aí o produto para o outro lado, vai ficar com essa carinha aqui. Portanto, eu sei quanto é V0y, ou seja, a velocidade com que o corpo vai subir, vai ser a velocidade que ele tem de fato vezes o ângulo da inclinação do disparo que fizeram com ele. E a velocidade com que ele vai para frente é o cosseno do ângulo do disparo que fizeram com ele, vezes a velocidade que ele tem de fato. Ou seja, V0y é V0 vezes o seno do lançamento, do ângulo de lançamento, né? E o V0x é o V0, que é a velocidade de fato que o corpo tem, vezes o cosseno do ângulo de lançamento. Tudo bem? Passa tudo isso para o seu caderninho bonitinho, com letrinha de menininha do 5º ano. Deixa lá tudo organizadinho, porque vocês vão precisar. É óbvio, alguém poderia dizer, nossa, Josmar, mas o vídeo foi muito rápido. É só passar em slow motion. Ou então, vai dando pausa no vídeo, vai copiando, copia. Ou melhor, assista o vídeo todo, do começo ao fim. Toda vez que você tiver uma enroscada, volta para trás, né? Não custa nada. Precisa copiar? Pausa. Ah, é difícil ficar pausando, despausando para entender o que você está falando, Josmar. Então assiste tudo de uma vez e depois você volta para tomar as notas. Pronto. Em caso de dúvida, por favor, postar aqui no espaço do vídeo a sua dúvida, que aí eu preparo uma aula para sanar a sua dúvida aqui mesmo, nesse espacinho bonitinho, ok?